da reunião. O Dr. Márcio vai apresentar vários casos, principalmente comparação do SWI, Estivan, como uma inserção importante nessa reunião. Ok, Márcio? Vai em frente. Gente, boa tarde, boa noite a todos. Eu já estava montando uma sessão com vários casos variados, mas eu acabei ontem com a discussão que nós tivemos sobre o uso do SWAN e do SWI, diferença de sensibilidade e tudo, me motivei a dar uma pesquisadinha nisso aí, acho que é uma coisa que muita gente ainda tem dúvida, né? E fiz um levantamentozinho, esse artigo aqui foi uma sugestão da doutora Patrícia Raful, uma vez que a gente estava discutindo algumas situações difíceis, como calcificações de núcleos da base, né? Então, ela deu a dica desse artigo aqui, é um paper publicado em 2016 no SCR, né? Então, ele faz uma introdução, explica um pouquinho das sequências, quais são as aquisições que a gente tem para a obtenção das imagens de suscetibilidade magnética. E o termo SWI, a gente fica restrito ao uso dos equipamentos do fabricante Siemens, que foi quem desenvolveu inicialmente essa técnica, né, em 1997. Tá? E o SWI, na verdade, é uma imagem que é obtida através de uma fusão, de uma combinação de dados entre o estudo de imagem de magnitude e a imagem de fase filtrada. A gente nunca usou na prática, a gente tinha uma certa dificuldade e não usava esse estudo aqui de fase. De um tempo para cá, nós começamos a usar de uma forma mais rotineira, que ele ajuda bastante a gente a diferenciar, principalmente na ausência da tomografia computadorizada, calcificação de elementos de degradação da hemoglobina. Então, a imagem original que a gente tem é a imagem de magnitude, né? É uma imagem em 3D, gradiente eco, tá? E essa imagem é similar, muito parecida com a imagem que a gente tinha gradiente eco clássica, T2, né? Que a gente sempre usou nos aparelhos mais antigos e que a gente já estava habituado. Já a imagem de fase, ela contém informações que geralmente a gente descartava essas informações, mas elas eram necessárias para você obter a imagem volumétrica, que é aquela que a gente trabalhava com o Minimip, do SWI ou do SWAN, no caso, o SWAN dos aparelhos da Philips e aparelhos da GE, né? Então, está aqui a aquisição inicial, espaço K, você tem a imagem de magnitude, que é uma imagem muito parecida, muito semelhante com a imagem que a gente tinha do gradiente eco T2, só que ela tem algumas vantagens que você consegue ver as estruturas vasculares aqui, né? Tá vendo? Bem caracterizadas, né? E a gente não tinha essa caracterização tão evidente no estudo gradiente eco antigo, né? E aqui eu tenho um mapa de fase, né? E a combinação entre elas é que permitia a gente adquirir as imagens de SWI ou as reformatações com pequenos volumes, né? Que eram pequenos MIPs, era o mini-MIP da imagem do SWI, que permite a gente caracterizar bem melhor as estruturas vasculares e pode também ter outras utilizações, como o Bebeto comentou, questão de avaliação de fluxo também, fluxo licórico, né? Então, o que é importante para a gente na correlação entre a imagem de magnitude, que é a imagem básica, e a imagem de fase, né? Principalmente isso, diferenciar a calcificação de hemorragia, né? O CT sempre foi considerado o gold standard, mas a gente sabe hoje em dia que a ressonância você consegue detectar até calcificações que não são vistas na própria tomografia, calcificações muito sutis, né? E calcificações de permeio a lesões hemorrágicas, a lesões infiltrativas, que tem impregnação de contraste também, né? As imagens de fase, né? O mapa de fase pode ajudar a diferenciar o cálcio é diamagnético, das imagens de hemorragia, que são paramagnéticos, tá? Os depósitos de cálcio ocorrem em várias situações patológicas e situações fisiológicas.
Fisiologicamente, eu vou ter calcificação do plexo coroide, dos gânglios da base, pineal, dura mater, etc. Em patologia, a gente vai ver em alterações metabólicas, endócrinas, tumores, malformações vasculares, até em AVC, o AVC pode, em fase crônica, calcificar, principalmente em crianças, né? Importante, nas imagens de fase, né, no filtro de fase, o cálcio vai aparecer escuro e a hemorragia vai aparecer com sinal alto. Tá? Aqui ele usa o termo seguinte, left MR-handed system, e vice-versa. Quer dizer, vai inverter o sinal quando for um aparelho de mão direita. É aquele negócio que eu fiz a correlação com o carro, né? Carro inglês que você dirige à direita e o outro você dirige à esquerda, né? Então, vamos começar a ter uma ideia aqui. Então, eu tenho aqui uma imagem de magnitude, que é aquela imagem muito parecida com o gradiente E, tá? E aqui é a imagem que a gente usa na prática atualmente do SWI. Isso aqui é um aparelho left side, lado esquerdo, é um aparelho canhoto, que a gente chama, que são os aparelhos da Siemens, né? Então, neles, no estudo de fase, o vaso vai aparecer branco. Ele vai ter o sinal oposto ao sinal do vaso no estudo de magnitude. Então, o que é importante a gente entender aqui? Tudo aquilo que acompanhar o sinal do vaso vai ser elementos de degradação da hemoglobina. Tá? E tudo aquilo que tiver o sinal oposto a ele, ou seja, for preto, vai corresponder, na verdade, provavelmente a cálcio. Fora algumas situações que nós vamos ver aqui. Então, aparelho, só em olhar aqui a gente já sabe que é o aparelho da Siemens, é um aparelho canhoto, né? Ou seja, eu tenho o sinal do vaso oposto ao sinal do vaso no estudo de magnitude e no SWI. Então, se essa grande lesão aqui, se essa lesãozinha pequenininha aqui é igual ao sinal do vaso, então isso aqui é sangue. Da mesma forma que essa lesão grande aqui toda, que predomina o sinal elevado, igual ao do vaso, então isso aqui é um grande hematoma, certo? Acho só uma coisa, a sua setinha está muito pouco vista. Ou você Tá. faz aquela coisa que o Carlos Henrique falou, ou aumenta ela. Perfeito. Isso. Está dando para todo mundo ver, né? Tá, então vamos lá. Então, essa imagem que eu marquei aqui, né, essa imagem grande, ela corresponde a um grande hematoma. Repare que o predomínio do sinal dele é igual ao sinal das estruturas vasculares que a gente está vendo aqui, dos vasos. Da mesma forma que esses foquinhos aqui que a gente está vendo têm exatamente o mesmo sinal, acompanhando no mapa no estudo de magnitude o sinal dos vasos, tá? Então isso aqui é um aparelho canhoto, que é um aparelho Siemens. Isso aqui é uma imagem SWI, correspondendo à hemorragia. Essa próxima imagem aqui que eu tenho, também é um aparelho canhoto. Aqui eu tenho o vaso preto e aqui eu tenho uma estrutura, né, nodular com sinal baixo, tá? Tanto a calcificação quanto a hemorragia no estudo de magnitude vão estar sempre pretos e o vaso também vai estar. O que vai mudar? É o comportamento no estudo de fase, tá? No estudo de fase, como é um aparelho canhoto, é um aparelho Siemens, isso aqui é o SWI, e eu tenho aqui, então, o vaso branco. Como é que está o sinal da lesão? O sinal da lesão está oposto a ele. Então, não é sangue, vai ser cálcio. E aqui a tomografia comprova isso. Deu para dar uma ilustrada disso? Tá? Muito bom. Então, aqui eu tenho, novamente, vamos lá. Aqui é um estudo de magnitude, tá? E aqui é um estudo de fase. Que aparelho vai ser esse? É um aparelho Siemens. É um aparelho, e a sequência vai ser o SWI, não vai ser o SWAN. Então, tem o vaso preto no estudo de magnitude e o vaso branco no estudo de fase, ou seja, ele inverteu, né? É um aparelho canhoto, né? Então, aqui eu vou ter as duas sequências derivadas, que é o SWI, que a gente está usando
de rotina, e a gente já vem usando há alguns anos, né, com uma variedade enorme de aplicações, e aqui uma reformatação, porque essa sequência aqui é uma aquisição volumétrica, ela não necessariamente é isotrópica, e a espessura dela, geralmente, a gente não consegue fazer com milímetro, não. A gente usa um pouco mais, tá? Mas a gente consegue fazer uma reconstrução, principalmente no Minimip, né? De boa qualidade, que reforça a caracterização dos vasos, né? Então, está ela aqui do lado direito. Você vê que os vasos são muito bem caracterizados, tá? E só para lembrar, né, a deoxihemoglobina ela é paramagnética. Então, dessa forma, tanto as veias nos sulcos como ao longo do ventrículo lateral, né, os vasos ependimários também, eles vão estar marcados, né, tanto aqui no sistema canhoto, né, no sistema da Siemens, vão ficar brancos, né? Se fosse um aparelho da GE ou da Philips, essa imagem aqui, os vasos ficariam pretos. Ok? Então, a interpretação no mapa de fase vai ser diferente se é um aparelho canhoto ou se é um aparelho destro, né? No aparelho canhoto, ou seja, Siemens, eu vou ter deposição de ferro e hemorragia brilhando no estudo de fase e preto na imagem do SWI, né? E quanto for o aparelho destro, vai ser o oposto. Tá? Então, aqui do lado esquerdo, sangue. Né? O sangue é paramagnético, enquanto que o cálcio é diamagnético. Né? O sangue ele vai demonstrar, no estudo de fase, sinal positivo, e o cálcio vai demonstrar no estudo, no mapa de fase, o sinal negativo, ou seja, o sinal oposto. Tá certo? Tem outros dados aqui, efeitos de suscetibilidade magnética. A gente vê que o ferro produz mais forte suscetibilidade magnética do que o próprio cálcio. Então, na ressonância magnética, na sequência de suscetibilidade, o que acontece? Você pode ter um subdimensionamento das calcificações, mas não do sangue. Então, ela é melhor para avaliação de hemorragia do que propriamente para avaliação de cálcio. Daí, alguns pitfalls, né? Então, esse pitfall que me fez procurar esse artigo depois de uma conversa que eu tive com a Patrícia. O que aconteceu? Eu estava tendo alguma dificuldade para entender o porquê que as calcificações, quer dizer, diferenciar depósito de ferro ou calcificações na região de núcleo da base, utilizando o estudo de fase e o estudo de magnitude, né? Então, aqui, o que eu tenho? Primeira coisa que eles falam, calcificações de núcleo da base, né? Calcificação a gente viu que é diamagnética, né? Mas as calcificações dos núcleos da base podem mostrar suscetibilidade paramagnética, ou seja, elas podem ter um comportamento parecido com o comportamento de sangue. Tá? Então, esse caso aqui, eu tenho calcificações em núcleos da base, né? do pálido, principalmente, bilaterais, simétricos, são calcificações. Olha o que acontece. Isso aqui é um aparelho canhoto, é um aparelho Siemens, imagem SWI, que eu vou ter no final. Isso aqui é o mapa de fase dele. Então, o vaso branco, ele fica invertido, correto? Então, essa imagem aqui branca, eu poderia, predominantemente branca, eu poderia imaginar que isso aqui é um acúmulo de hemorragia, ou de ferritina, hemosiderina. Mas não é, a gente sabe que isso aqui é calcificação. Então, nos casos de calcificações de núcleos da base, tem que tomar muito cuidado, porque elas podem demonstrar suscetibilidade paramagnética e se comportar semelhante a ferro. Então, tem que tomar muito cuidado. No laudo, você não pode sair já definindo simplesmente se você usou o mapa de fase ou não. Tá? Então, muito cuidado em calcificações de núcleo da base. Calcificações de gânglio da base podem brilhar no mapa de fase e ficar pretas no estudo de magnitude no aparelho left-handed, no aparelho da Siemens SWI. Tá? Outro pitfall são as calcificações muito grosseiras. Aqui eu tenho, por exemplo, o caso de doença de Farr. Né? Esse caso é do artigo também. Ele mostra aqui
calcificações grosseiras nas localizações bem clássicas, né? A gente já viu vários casos. Aqui está a tomografia computadorizada demonstrando bem também aquelas calcificações subcorticais, né? Aqui junto do cerebelo também. E repara o comportamento delas. Aqui é um aparelho canhoto, SWI, vaso preto, vaso branco no mapa de fase. Né? Se eu fosse seguir na linha estritamente essa imagem branca, eu pensaria mais em acúmulo de ferritina e muciberina, mas não é. Isso aqui a gente sabe que é calcificação para a doença. Então, calcificações grosseiras também podem ter efeito paramagnético e não diamagnético. A gente viu aquelas calcificações que a gente vê com frequência em paciente idoso, né? E a gente vê aqui também o caso de outras calcificações já patológicas que têm um comportamento também semelhante ao comportamento paramagnético, né? Outra coisa importante é cuidado que calcificações intratumorais elas podem ser subestimadas em termos de volume e quantidade com a ressonância magnética, mesmo você avaliando com muito critério, né? E aqui tem um caso que a gente vê uma lesão infiltrativa, neoplásica, com calcificações grosseiras, uma irregularidade aqui importante, né? E repara que na ressonância magnética, a gente está olhando aqui o T1, a gente vê os focos muito sutis, poderia ser sangue, poderia ser gordura, poderia ser calcificação. No SWI, a gente vê aqui que as imagens estão mais bem evidenciadas, e no mapa de fase, elas têm um sinal que acompanhou um pouquinho o sinal dos vasos também. Então, são calcificações, é difícil avaliar. Algumas imagens ficaram pretas, ficaram com um sinal invertido, e elas correspondem realmente a calcificações, mas repare que isso aqui é muito menor do que o tamanho real das calcificações. Então, calcificação pode ser subestimada pela ressonância magnética, mesmo utilizando as sequências adequadas. Tá? Outra situação, a gente já comentou isso em sessão, a suscetibilidade magnética vai variar em função da quantidade de oxigênio. Então, se é uma criança que está fazendo um exame de ressonância magnética sob anestesia e está recebendo uma quantidade de oxigênio diferente, você vai ter menos caracterização de deoxihemoglobina e vai ter mais de oxihemoglobina. E você pode ter também uma criança que está hipoventilada, né? E se ela estiver hipoventilada, o que acontece aqui? Ó? Diminuição da oxigenação pode resultar em maior hipointensidade nas imagens de SWI, mimetizando um insulto hipóxico isquêmico. Então tem que tomar muito cuidado. Se esse paciente estiver momentaneamente submetido a uma hipoxemia, tem que ver como é que está a saturação de O2, ele vai ter muito mais de oxihemoglobina e ele vai ter mais caracterização de falsa imagem de patologia, pode simular até um AVC. Né? Outras situações que a gente vai ver, tem várias aplicações clínicas, eu quero ver se eu trago aí nas próximas sessões algumas delas, né? A suscetibilidade magnética pode ocorrer também lesões com outros conteúdos diferentes da hemorragia, ferro e cálcio, que é o principal que a gente tem comentado, que são gás e lipídios. Né? Tanto gás quanto lipídios vão ser hipointensos no SWI. Então, se eu tenho paciente pós-operatório com pneumocéfalo, você vai ver foquinhos mimetizando a hemorragia também, tem que tomar cuidado. Um trauma aberto, por exemplo, com fratura de calota, uma fratura exposta, se você tiver um pneumoencéfalo focal associado, ele pode confundir com hemorragia também, que é o que a gente já esperaria. Então, tem que tomar um certo cuidado em trauma grave também. Artefatos de interface osso e ar. Tá? Isso aqui a gente vai ter muito na fossa posterior, junto aos seios paranasais. Isso é um problema danado. Isso praticamente inviabiliza a aquisição, a valorização das imagens adjacentes. Né? Então, lembrar isso aqui. Avaliação da região dos seios paranasais, osso temporal, você tem muito osso
e parte aerada também vai ser complicado. Então, aqui eu tenho o SWI, o estudo de fase, é um aparelho canhoto, né, um SWI. Aqui que eu tenho o vaso claro. Né? Repara essa área toda aqui. Você não tem como avaliar nada aqui. Né? Se tiver a doença aqui, você não vai ver nada. Por quê? A quantidade de interface ar osso é muito grande, da mesma forma que nas regiões das mastoides, osso temporal. Tá? Outro detalhe importante, é muito difícil utilizar esses métodos para você definir cronologia de hemorragia, se ela é hemorragia aguda ou se ela é hemorragia crônica. Porque tanto as fases crônicas, né, depósito de ferritina, muciderina, quanto as fases de sangramento mais recente, como a deoxemoglobina, elas vão ter o mesmo comportamento de sinal. Né? Então, você vai ter que utilizar as outras sequências morfológicas e, eventualmente, a ressonância magnética. Aqui você vê uma lesão crônica, né, antiga, já tem uma área de malácia envolvida por um halo de gliose aqui no flare, e repara que no mapa de fase você vê o sinal aqui invertido aqui no meio, né, o aparelho canhoto, né, o SWI, né, é o aparelho Siemens, e eu tenho aqui no meio essa área que inverte aqui o sinal, ou seja, isso aqui está acompanhando o sinal do vaso, isso aqui é hemorragia. E você não consegue caracterizar nas outras sequências. Né? Aqui já vimos. Tal. Aqui, outra coisa que foi comentada, né? A questão de que outros tecidos que podem mostrar, além do gás, lipídios. Né? Então, o SWI é uma excelente sequência para a gente estudar presença de gordura em alguns tumores, né? Teratomas, dermoides. Tumor epidermoide já me salvou uns 2 ou 3 casos que eu queria ver se tinha. Eu tenho um caso que eu vou separar para uma próxima sessão, que é uma recidiva de cisto epidermoide intraventricular, que tinha sangramento também, e tinha alguns focos, tinha algumas áreas de recidiva. Eu tenho até a evolução desse paciente, como é que foi. Então, tem aqui o T2, né? Aqui a imagem do flare. Repara que o sinal é um sinal que se assemelha ao sinal do líquor, né? Tanto no flare quanto no T2. Né? Quando eu coloco aqui no T1, a gente vê vários foquinhos, estriações de permeio à tumoração, né? E algumas gotículas, né? Várias gotículas dispersas no espaço subaracnoide. Né? E olha como fica bem caracterizado, como fica muito melhor a caracterização dessas lesões todas. Né? Você pode avaliar muito melhor a presença desses focos do que nas sequências morfológicas. Né? Então, a sequência de suscetibilidade magnética dá um banho em relação às sequências morfológicas na investigação de gotículas de gordura. Por exemplo, aqueles dermoides que rompem, né, podem fazer aquelas meningites químicas, né? Fica muito mais fácil você poder investigar e ver a extensão deles com as sequências de suscetibilidade magnética. Esses casos todos aqui são casos meus, né? Eu vou botar aqui algumas imagenzinhas só para a gente discutir um pouquinho, né? Esse aparelho aqui, essa aqui é uma imagem de magnitude, aqui é uma imagem de fase, né? Esse aparelho aqui é um aparelho destro ou é um aparelho canhoto? Né? Eu tenho aqui a imagem preta, vai ser sempre preta na magnitude, e aqui eu tenho a imagem de fase. Olha como é que o vaso aqui está com o mesmo sinal, ele está preto. Então, é um aparelho, entre aspas, destro. Então, isso aqui foi obtido numa máquina da GE. Então, isso aqui é um SWAN. Tá? Então, preto e preto. Mas o que é importante? Acompanhar a característica de sinal do que você está querendo estudar, que são esses foquinhos aqui, e comparar eles com o vaso. Se eles acompanham o sinal do vaso, é sangue. E se eles são pequenos, porque se for muito grande, a gente já viu que pode ser calcificação e pode confundir. É um pitfall, né? Então, repara, aqui no SW, isso aqui é a difusão, é o DWI. Né? Repara que a gente vê um hipossinal muito sutil nessa imagem, não tem praticamente representação nenhuma aqui no T2. Né?
E essa imagem aqui são focos de elementos de degradação da hemoglobina no paciente hipertenso. Isso aqui provavelmente relacionado a uma microangiopatia hipertensiva. Então, isso aqui é uma imagem só em olhar a sequência de magnitude comparada com a de fase, eu já sei aqui, porque como o vaso acompanhou o sinal do vaso no estudo de magnitude, ele está preto, isso aqui é um SWAN. E se a imagem aqui tem o mesmo sinal e ela é pequenininha, eu posso confortavelmente considerar que ela seja um depósito de ferritina hemosiderina. Aqui ficou melhor ainda para caracterizar o vaso, né? Na magnitude, o vaso preto, e no estudo de fase, o vaso preto. Então está aqui, ó, bem caracterizado, um aparelho destro, Siemens ou GE. Tá? Aqui uma dilatação importante dos espaços perivasculares, aquele aspecto État-Criblé, né, que o doutor Alberto comenta, né, pode estar associado à alteração cognitiva também, demência. Né? E aqui a gente vê vários focos desse mesmo paciente. Aqui eu tenho, então, vaso preto, aparelho destro, SWAN. O que eu tenho aqui? Sinal igual ao do vaso, ferro, microhemorragia, angiopatia hipertensiva, provavelmente. Né? Aqui, vaso preto no mapa de fase, de novo um estudo em SWAN. Tá? E aqui o que eu vejo? Magnitude, aqui, vaso preto, sempre preto, né? Em qualquer máquina. E aqui eu tenho o mapa de fase. O vaso está o quê? Está preto também. Né? Aqui a gente está vendo vasos pretinhos. Se esse aqui, então, não é um aparelho Siemens, é um aparelho GE ou Philips. Isso aqui é um SWAN. Tá? O que eu estou observando nessa sequência aqui? Um reforço de baixo sinal, acompanhando aqui a convexidade junto aos sulcos. Então, isso aqui é uma sequela de uma siderosezinha superficial, né? Ficou mais bem vista aqui até no mapa de fase. Você vê que a gente não tem praticamente expressão nas sequências morfológicas. Tá? Aqui de novo a mesma coisa. Aqui alguns casos que eu separei. Esse aqui eu tirei ontem do WhatsApp, que eu estava treinando com os residentes. Todo caso que a gente pegava, eu ia postando no nosso WhatsApp geral e eu separei, mas como eu não tinha o nome dos pacientes, eu não pude buscar a imagem de melhor qualidade. Foi a imagem que eu postei no estudo, assim que foi feito o exame via WhatsApp. Então, essa imagem aqui à esquerda é uma imagem de magnitude, né? Aqui é uma imagem de fase, aqui à direita. Né? Então, o que eu tenho aqui? O vaso sempre preto, na magnitude, o vaso aqui está preto. Então, esse aparelho aqui é um GE, é um aparelho destro. E o que eu tenho aqui na periferia? Essa imagenzinha aqui, que a gente já via aqui no estudo de magnitude, como é que ela se comportou no mapa de fase? Ela tem o sinal oposto ao sinal do vaso. Então, ela é sangue ou ela é calcificação? Ela vai ser calcificação. Isso aqui era uma calcificaçãozinha cortical e a gente pode afirmar, eu não estou com a imagem do CT, mas eu garanto para vocês que era. Essa outra imagem aqui, à esquerda, magnitude, aqui fase, vaso pretinho, ok? Vaso aqui também pretinho. A imagem tem o sinal aqui, oposto, né? Ela está branca. Então, isso aqui também é uma calcificação. Ok? Essa outra imagem aqui, no estudo de magnitude, vaso preto aqui, um aparelho destro, é um aparelho sequência SWAN, aparelho GE. A imagem está preta, acompanhando a imagem do vaso, e aqui ela continua acompanhando a imagem do vaso. Então, isso aqui é o quê? Hemorragia. Essa outra imagem aqui. É só ver, se ela acompanha o sinal do vaso, ela é ferritina hemosiderina. Tá? Ok.
Casinho aqui, então, um paciente de 90 anos, desequilíbrio, confusão mental e alteração de marcha. Tá? Então, no mapa, no estudo de magnitude aqui, acentuadas alterações de sinal, né? Um sinal muito baixo, desenhando aqui o núcleo retiforme, né? Aquilo que a gente viu há pouco. Foi esse caso exatamente aqui que me motivou a começar aquela pesquisa, ligar para a Patrícia, bater um papo sobre isso aqui, né? Então, a gente sabia que tinha, isso aqui é um aparelho destro, né? Eu tenho um vaso preto, né? Igual ao vaso aqui, preto. E eu sabia que essas imagens aqui, também tão pretas, corresponderiam à microhemorragia. Mas aqui eu falei, isso aqui não é hemorragia. Isso aqui não é hemorragia. Isso aqui só pode ser calcificação. Pode ser também acúmulo de ferro muito significativo. Mas aquele negócio, calcificações muito grosseiras, elas podem ter efeito paramagnético e não diamagnético. Então, eu não tenho como definir pela ressonância magnética se isso aqui é cálcio ou se isso aqui é acúmulo pronunciado de ferro. Tá? Da mesma forma aqui, tá vendo? Fica esse sinal aqui, e eles falam que a presença de... as próprias calcificações, no artigo comenta isso, as próprias calcificações de núcleos da base, quando são muito acentuadas, elas têm também, sempre, a presença de acúmulo de ferro associado. Então, vai acabar forçando. Como o ferro é muito mais bem caracterizado que a própria calcificação, ela acaba forçando para o efeito paramagnético e não o efeito diamagnético. Então fica muito difícil. Repara como é difícil aqui avaliar. Eu não sei se isso aqui é calcificação ou é ferro. Não vai ter como definir somente com a ressonância. Tá? Eu coloquei esse paciente no CT e olha lá. Se a gente olhasse assim grosseiramente, podia imaginar calcificação. Não era calcificação. Perdão. Não era calcificação, tá vendo? Era ferro. Então, muito difícil essa avaliação aqui. Mesma coisa aqui. Esse outro caso aqui, né, que é aquela imagem. Né? Quando aparecer esse aspecto muito heterogêneo, não tem como a gente definir. Nesses casos, é melhor ter o apoio da tomografia computadorizada também. Tá? A mesma coisa aqui, essas imagens de baixo sinal, de ausência de sinal no estudo dos núcleos denteados, né? Aqui já é o caso